Bom dia, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite. Agradeço muito por estar aqui com vocês. Fico muito honrado. É um local que realmente impressiona, né? Quero felicitar vocês por estarem aqui, tomando esse tempo, né? Esse esforço de atualização, que é uma coisa que é muito importante para todos nós. A gente continua vivendo, continua aprendendo, né? Então, está sempre também compartilhando informações. Vou ficar um pouquinho aqui para não... talvez fique mais fácil aqui, né? Agradeço muito a doutora Maísa pelo convite, as demais pessoas da diretoria, o Arnaldo também fez o convite para mim diretamente, né? E espero poder corresponder. Felicitar vocês também pelos 25 anos, uma coisa muito importante, eu fico realmente de arrepiar, uma coisa que não, quer dizer, estava conversando com o Andrei, que, vamos dizer, começou em 94, né? Sei lá, perspectivas não eram das melhores, né? E, então, está todo mundo lutando aí para conseguir manter um bom nível. Essa área nossa é uma área muito importante para a circulação de riqueza, circulação de ideias, né? E todo mundo precisa disso. Então, parabéns para vocês aí por esses 25 anos. Muito, muito legal estar aqui com vocês. Eu vou buscar fazer uma apresentação rápida. Antes quero me apresentar, só falar um pouquinho, apresentar a minha empresa, né? A doutora Maísa falou sobre mim, que eu trabalho nessa empresa Lean Trade Consulting há alguns anos já. Nós somos especialistas em consultoria aduaneira, mas mais especialistas, os trabalhos principais que nós desenvolvemos é na gestão de drawback e gestão de operador econômico autorizado, certificação e monitoramento. Mas como a área nossa, né, de negócios internacionais, você precisa conhecer várias outras coisas para você poder também trazer algo que agregue, né? Então o consultor tem que saber também de Incoterms, embora não seja um dispositivo legal, ele tem um efeito de dispositivo legal, como a doutora Maísa falou, dentro dos negócios internacionais, nas relações interpartes, né? Então é um standard internacional que facilita o entendimento, inclusive em caso de litígio, também no próprio Poder Judiciário, não é só no Brasil, né? Briga de compra e venda tem no mundo inteiro. E então os Incoterms, eles traduzem uma visão do que é uma responsabilidade, do que é o dever, e estabelecem limites entre as transações relacionadas com o importador e o exportador, e quem suporta determinados custos e quem suporta até determinadas responsabilidades. Então, tudo isso poderia ter sido feito num contrato convencional, só que aí você perde o standard, aí você perde o nível de comunicação, se perde, porque cada país tem também uma linha cultural que incentiva a própria visão jurídica do país a trazer um pouco da linha cultural. Isso dificulta a comunicação interpaíses. E para isso que o Incoterms foi criado, para buscar um denominador comum, uma forma de você conseguir conversar e conseguir ter cláusulas que sejam realmente comuns, factíveis, né? Ele não é exaustivo, o Incoterms não é exaustivo, mas ele traz os principais pontos, os principais custos, as principais responsabilidades para todo e qualquer negócio internacional, importação e exportação, e também pode ser utilizado dentro do escopo de vendas domésticas, tá? Então, antes de começar a mostrar para vocês as principais mudanças, quero que vocês saibam que isso aí tem embora não seja uma regra, né, vamos dizer, que saia do Congresso, o ICC é uma organização privada, a maioria das administrações aduaneiras do mundo aceitam os Incoterms, porque faz parte do dia a dia dos negócios internacionais e facilita bastante o comércio internacional em termos de entendimento. Então, de certa forma, ele acaba sendo inserido dentro do sistema aduaneiro, né? Um exemplo nosso é que o nosso sistema de comércio exterior, que são públicos, né, tanto de importação e de exportação, eles já estão mais ou menos programados para entender os termos da ICC. Existem outros termos também, que não são os termos da ICC.
A ICC é uma organização privada, como eu disse para vocês, que está na França. E ela tem várias subsidiárias em vários países do mundo. E ela solta a publicação. A publicação, na verdade, já está até disponível, só que, como nós estávamos conversando, né, doutora Maísa, o pessoal também, como é uma organização privada, eles não vão soltar todo conhecimento gratuito. Tem que ter um funding aí, então tem que comprar o livro, tem que fazer o curso. Eu fui lá e fiz o curso. E, então eu vou compartilhar um pouco com vocês aquilo que eu aprendi. Mas, obviamente, quem puder fazer, é sempre uma boa oportunidade. Você sempre aprende um pouco mais. Pelo tempo que eu vou ter, gente, esse curso que eu fiz foi de um dia e pouco, né? Então eu realmente tive que fazer um resumo do resumo para poder me adequar ao tempo que a gente tem aqui. Mas eu penso que, diante das modificações que ocorreram, se o tema é esse, principais mudanças, dá para passar para vocês uma boa ideia, tá bom? E se vocês quiserem interromper, pode ficar à vontade. Então aqui nós temos mais ou menos uma agenda, né? Vamos falar um pouco de conceitos aqui, relembrando o 2010, depois as principais mudanças, resumida, os grupos do 2020, pontos de atenção, comprovante de entrega, que é uma das modificações, lista do 2020, custos e riscos. Tá? Isso que eu elegi como o mais importante para poder compartilhar com vocês. Então são um conjunto de termos comerciais de 3 letras que refletem as práticas de comércio em contratos de compra e venda. Tá? Lembre-se, contrato de compra e venda também é um vetor que também mexe com outro acordo internacional, que é o acordo de valoração aduaneira. Tem que ter uma compra e venda. Então nós estamos trabalhando aqui sempre com compra e venda. Quando não há compra e venda, a priori a supervisão pode ser utilizada. Tá? E essas regras descrevem as principais tarefas, bem como os principais custos de risco. Tá? Então, nós estamos falando aqui de termos internacionais de comércio, como a doutora Maísa falou, foram criados em 1936, mas 1936 já existia desde 19, né? Agora, as atualizações passam de 10 em 10 anos. Antes tivemos atualizações com menos de 10 anos antes, né? E existia também uma concorrência de outros termos, principalmente os American Terms of Commerce, né, que está ligado ao Código Comercial dos Estados Unidos, que é uma legislação, houve uma tentativa de impor mais ou menos mundialmente isso como standard. Assim como algumas coisas que os Estados Unidos acabam, pela liderança que exerce em vários setores, como que o pessoal fala no dia a dia, né? Você quer ligar fazer uma ligação internacional. Qual que é o código do país com os Estados Unidos? Então, tem uma influência, né? Mas os termos americanos não foram aceitos internacionalmente, né? Eles ainda existem, como várias coisas que existem, que são peculiares, que só existem nos Estados Unidos, mas nem sempre você aceita em outros lugares. Então, os Incoterms da ICC, que tem mais uma pegada um pouco mais europeia, acabaram sendo mais adequados para poder ter uma permeabilização em outros países. E também você tem que entender que eles não impõem nada, eles propõem um entendimento entre vendedor e comprador. Ou seja, quando você está fazendo um negócio, você precisa entender aquela letrinha miúda. E na letrinha miúda, se você for buscar um termo de entendimento que não seja muito estandarizado, não tenha uma ciência por trás disso, você pode fazer contratos que realmente impedem os negócios internacionais. Porque só de você ler o contrato, tem advogado que realmente capricha, né? Aí faz um contrato com vários anexos, com vários se não, atenção, e depois tem várias tamanhos de fonte também, né? Que nem o desenho que a gente assistia no passado, tinha umas fontezinhas bem pequenas que tinha que olhar com lupa. Então, não é essa a temperatura e nem a velocidade que você pode dar a negócios internacionais. Você tem que fazer um standard, girar rápido e que seja uma coisa que seja compreendida, não só pelo comprador, não só pelo vendedor, mas também pelo prestador de serviço, porque eles estão envolvidos nisso aí, na precificação daquelas mercadorias.
Então são cláusulas contratuais, interpartes, né? Aplicadas em transações de compra e venda internacional. Hoje nós estamos trabalhando com a versão 2010, deveres e obrigações do importador e exportador. Como foi mencionado aqui também, gente, na versão 2010 houve um decréscimo de dois termos, né? Então tínhamos 13 e caíram para 11, mas a versão 2010 foi a massacre da Serra Elétrica. Por quê? Mudou muitos conceitos, foi uma das revisões mais chocantes que teve, e foi tão chocante que até hoje, 2020, o pessoal está tentando se acostumar. Tá? Tem gente até hoje que estuda isso daí, né? Exatamente. Então essa é uma das coisas que a doutora Maísa falou, que eu vou mencionar, que é uma das coisas que ficou como acessório, mas na verdade era o principal. E o pessoal estudou mais os termos, né? Estudou mais, o termo tal vai para tal, e não foi em profundidade. Uma coisa que eu percebi em relação ao curso que eu recebi também, acho que a intenção da ICC nessa revisão foi buscar trabalhar um pouco mais no porão, buscar trabalhar um pouco mais no subterrâneo, buscar trabalhar no detalhe em vez do principal, que são os principais termos, 3 letras. E deixar algumas coisas mais claras. Inclusive, numa referência à versão 2010, embora a gente fale, estamos na versão 2020, eu entendi que eles tiraram o pé, não quiseram fazer muito barulho, para a gente poder realmente ter mais uns 10 anos aí, para a gente poder engolir a chocante revisão que aconteceu em 2010. Então vamos só relembrar aqui o que aconteceu em 2010, né? Nós temos esses termos que são 11, e tem alguns termos que são realmente muito polêmicos, tá? São termos que trazem muita polêmica, e a polêmica vem por causa de quê? Porque você estabelece uma cláusula contratual, as cláusulas contratuais não têm flexibilidade, não têm maleabilidade. Qualquer coisa que você fala, eu assumo até aqui a responsabilidade. Mas eu também posso assumir mais um pouquinho, já não é. Eu assumo esse custo aqui que está na cláusula. Mas se você pedir, eu também faço um favor para você e faço esse outro custo. Isso irrita profundamente o pessoal lá da França. Um dos temas mais polêmicos é esse Ex-Works. Ele foi criado para ser descumprido. É impressionante. O pessoal não cumpre, só faz gambiarra, o termo mais gambiarreiro que tem. Tanto que nessa revisão, eu vou falar para vocês daqui a pouco, né, ele recebeu uma outra nuance. Por que ele é um termo gambiarreiro, gente? Porque o pessoal olha o termo, olha o Incoterms, sabe qual que é o limite, transaciona dentro daquele Incoterms e faz como eu ouvi num outro seminário, o pessoal fala assim, é um Ex-Works, não um clássico. Você tem que ouvir essa ainda. Não tem variabilidade. Tudo foi feito standardizado para ser perfeitamente organizado. Não tem como falar, mas ele não tem jeitinho brasileiro. Tá? Ex-Works é Ex-Works. É obrigação mínima da mínima do exportador. E aí o pessoal percebeu que ele não está sendo cumprido, mas não é só no Brasil, é mundialmente. Tanto que ele tem uma recomendação que eu vou mostrar para vocês. Outros termos que são realmente polêmicos, FCA, um termo polêmico, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Depois, os termos Free On Board, CFR, CIF, também tem uma polêmica envolvida, que a doutora Maísa até citou um pouco aqui, que o pessoal ainda não engoliu essa daí, que é a questão... Depois eu vou falar. E tem uma outra polêmica aqui do DAT, né? Do DAT, que agora ele ainda existe, né? Só que nós estamos ainda na versão 2010, mas ele vai passar a ser um novo termo a partir de janeiro do ano que vem. Por quê? Porque você está falando que o DAT é entrega no terminal. E aí tem uma polêmica em relação a isso, como que isso foi recebido pela comunidade de negócios. Só entendeu uma coisa e estava escrito outra coisa no termo. Então ele teve que ser modificado. Tá? Até agora tudo bem, gente? Então deixa eu fazer uma rápida, assim, as principais mudanças estão nesse slide aqui. Vocês vieram para entender esse slide, certo? Então nós estamos falando que aqui, no centenário, finalmente eles conseguiram o registro da marca, né? Já existia o pedido, mas agora saiu o registro da marca.
Isso significa o quê? Quando você for citar numa fatura ou num documento, o ideal é você colocar o Rzinho negocial, né? Mostrando que realmente existe uma referência também à propriedade industrial do Incoterms, relacionada à ICC. Tá? Foi excluído o termo DAT, como eu falei para vocês, aqui eu já posso falar porque foi excluído o termo DAT. O termo DAT foi excluído porque quando as pessoas criaram o Delivered at Terminal, entrega no terminal, as pessoas entendiam que era óbvio que se você entrega no terminal, também o custo de descarga no terminal estava incluído. Isso é uma coisa óbvia. Só que não é. E aí gerou uma confusão, gerou muita ação judicial e muito tempo para poder entender. E aí o ICC recebeu muitas reclamações, porque quando você ia consultar o termo no livro do ICC, você via que realmente o custo de descarga no terminal não estava incluso. E aí tinha muita briga. Por causa disso, então eles decidiram eliminar o termo, mas o novo termo que vem substituir é praticamente a mesma coisa, só que aí ele vai trazer o U, que é a grande chave para você entender que o custo de descarga não está. Tá bom? Então é uma coisa importante para vocês sacarem. Tá vendo aqui, ó? Delivered at place unloaded. Unloaded quer dizer o custo de descarga não está incluído. Por isso que tem que colocar o U. Tá? Em termos de Incoterms 3 letras, essa foi a grande modificação. Que também não foi tão grande. Isso aí praticamente foi uma, sei lá, foi implante capilar, rinoplastia, não sei, uma coisa bem rápida, cirurgia rápida, né? Não foi um termo que mudou drasticamente. Mas, uma coisa interessante aqui, que a relação com a regulação de seguros foi aperfeiçoada. Eu vou mostrar para vocês que no Incoterms CIF e no CIP, houve uma modificação da relação da tábua do seguro em termos de cobertura. Tá? Por quê? Porque esses termos são praticamente os únicos que você tem uma obrigação de contratação de seguro. Tá? Então, o que estava acontecendo, que o pessoal estava dizendo, por que exigiu-se essa revisão? Porque você fala, eu vou usar esse termo, onde existe uma obrigação de contratação de seguro internacional, só que a contratação de seguro internacional, quem está com a responsabilidade de contratar, contratava qualquer porcaria. E que no final da história acabava esvaziando o Incoterms. Por quê? Porque contratava porcaria, a cobertura não cobria absolutamente nada, ou cobria só se fosse o Kraken lá, se fosse a baleia que abarrotasse o navio lá, mas só isso também. Qualquer chuvinha, por exemplo, não tinha cobertura. Chovesse que estragou a carga, não tinha cobertura. Então, até coberturas bem básicas não tinha, né? Porque o cara, então, no final da história, o termo estava sendo esvaziado, porque era totalmente inútil. Quando o importador precisava dar um sinal de sinistro e receber o dinheiro de uma carga sinistrada, se tornava uma coisa obsoleta. Falava, não, mas você não tinha cobertura assim, agora você tem uma cobertura maior por causa da revisão dos Incoterms. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Também tem uma ideia aqui de que o FCA foi clarificado que o vendedor paga os custos alfandegários, impostos e taxas na exportação. Por quê, gente? O FCA foi quebrado, na verdade, já não é agora, tinha sido quebrado em seller's premises, ou seja, no local, que seria o primeiro termo de exportação, que é o ex-works, né? Ou seja, no local de exportação, e também tem o FCA convencional, que é no ponto de entrega. Tá? Só que não estava claro ainda, nas notas explicativas, quem era que vendia, quem é que pagava esses custos alfandegários, impostos, taxas de exportação, e também quem é que buscava a licença. Né? Isso aí também tem que ser revisado também por causa do ex-works. Tá? Porque quando você tem o ex-works, que é uma obrigação mínima, da mínima, tinha na nota explicativa dizendo o seguinte, que todas as licenças de exportação, e também poderia ser convencionado que o despacho de exportação poderia ser feito pelo vendedor. E aí estava gerando uma confusão generalizada, porque como é obrigação mínima, aí você está colocando outra coisa, você está falando, não, mas documentação não. A ideia do ex-work é a seguinte, tudo por sua conta.
tudo. Não vem, eu só entrego ali e sai correndo. Tá? Não me venha pedir nada. Qualquer coisa eu não posso. Então, o primeiro Incoterm, gente, que tem que ser usado em negócios internacionais, passa a ser o FCA. O Xworks não deve mais ser utilizado para negócios internacionais. Bomba. Xworks só para transações domésticas. E aí, doutora Maísa, aí só fica se perguntando, mas que porcaria desse só fica fazendo lá? Então por que não tira? Aí eles explicaram. Por que não tiraram? Primeiro porque o Xworks já existe há muito, muito tempo. E você precisa ter um Incoterms que possa estabelecer uma cláusula mínima do mínimo. Existe ainda, em negócios internacionais, a possibilidade de você fazer um negócio de pequeno porte. Né? Quer dizer, uma coisa que é realmente muito... Não é convencional de empresas que faturam muito. É uma coisa muito pequenininha mesmo. O pessoal até deu um exemplo, que o Xworks para negócios internacionais não foi totalmente eliminado, mas se você quiser uma caneta, se você está na divisa ali do Uruguai, e você vai passar 30 quilômetros de bicicleta para pegar uma caneta com a secretária de um escritório lá no Uruguai, o Xworks serve para negócio internacional. Por quê? Porque não tem custo de embalagem, porque não tem custo de despacho aduaneiro, porque não tem licença de exportação, não tem certificado de origem, você não tem que levar para a doca, você não tem que ir lá pedir para a pessoa levar lá no garfo e subir lá no caminhão. Então não tem nada desses custos, não tem seguro. A obrigação mínima é você pegar uma caneta. Aquela canetinha que você for lá, foi o motoboy buscar, ainda serve. Por isso que não foi retirado o Incoterms Xworks. Mas para transações internacionais, ele não serve mais. Tá? É uma recomendação seríssima que a ICC faz para que não se utilize o Xworks, porque ele não vai cobrir nem o exportador, que é o vendedor, nem vai cobrir o importador. Pulem fora disso aí, maior fria, gelada, e quando você buscar uma prestação jurisdicional, uma briga, ou por arbitragem, ou se você for levar para o judiciário, você vai dançar. Tá? Então realmente é um risco muito grande. E o pessoal adora esse tal de Xworks. O povo ama o Xworks. Isso é uma quebra de paradigma. Sim. Porque você só vê isso, Xworks e FOSM, para qualquer tipo de mercadoria. Granel, Rocheiro, só. E isso realmente vai demorar 10 anos. Né? Então, eu acho que eles tinham dado, né, uma ideia de que o Xworks já não servia. O Xworks era restrito na versão 2010. Agora, em 2020, fala assim, use seu próprio risco, você não vai ser coberto. Realmente um Incoterms que serve pontualmente para obrigações mínimas do mínimo do mínimo, quando não envolva uma série de obrigações, nem uma série de custos. Tá? Quando é uma transação pequena ou uma transação doméstica, aí dá para você trabalhar. Por quê? Porque você não envolve essa questão tributária. Uma transação doméstica, às vezes é só tributo interno, né? Você não tem uma papelada, nem despacho aduaneiro, nem, às vezes, certificado fitossanitário. Como é que você vai dizer uma exportação para uma pessoa que está exportando do negócio agrícola que ela não vai ter que soltar o certificado fitossanitário? Como é que o importador vai conseguir fazer o nome dele? Não existe isso, gente. Nem é no Brasil, nem em qualquer lugar do mundo. Então, realmente, é uma incoerência. Tá? Mas ele não saiu para poder ainda cobrir alguns casos onde pode existir uma necessidade de Xworks. Então, para vocês, comece para o exportador, comece com FCA. O Incoterms mínimo é FCA Premises, FCA exportação, tá? na sua fábrica. Ou que o pessoal chama de FCA fábrica também, impropriamente, mas é o Incoterms mínimo para negócios internacionais. Uma coisa interessante. Gente, você sabe que os Incoterms eles trazem toda uma série de responsabilidades e uma quebra de custos. E aí tem até o pessoal que prestador de serviço, né, de transportes internacionais, o pessoal que estuda isso daí, tem uma tábua, né, dizendo o que cobra e o que não cobra em cada Incoterms. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Nossa, estou atrasado.
Essas tábuazinhas, obviamente, que não é para vocês lerem, né? Mas assim, para você ter uma ideia, o que é a responsabilidade do vendedor, o que é a responsabilidade do comprador, aí você vai pintando e você, nesses vermelhos, você vai determinando aonde que você faz a linha de corte, da responsabilidade de um para o outro. Então, no caso aqui dos custos, né, tem um custo novo aqui para a revisão 2020, que já tinha uma referência, mas agora tem uma referência direta, que é um custo interessante, que é isso daqui, ó. Agora talvez dá para ver. Export Security. Export Security. Segurança da logística de exportação. Tá? Quem já assistiu palestra sobre OEA segurança também, sobre os padrões de segurança internacional, sabe que isso aí também é um custo. Porque você vai ter que tirar uma foto, você vai ter que colocar uma câmera, você vai ter que explicar para a pessoa lá que está colocando o container que ela está sendo observada, que existe um risco de ser colocados drogas, armas, explosivos, né? E tudo isso tem um custo. E que está sendo filmado, e que você tem que aplicar um lacre, que não é um lacre daquele que fecha pão de forma, é um lacre especial, que custa mais caro. Tudo isso tem um custo, né? Não se faz isso daí do nada. Então, esse custo foi determinado também na revisão do 2020, que ele tem que ser suportado ou pelo comprador ou pelo vendedor, e vocês vão ver aqui de novo, Xworks. Né? No Xworks fica aqui, ninguém sabe quem que é, fica no verde. Vai ser pactuado. Tudo errado. Então, por isso, é um risco enorme. Por isso que esse Xworks aqui não pode ser utilizado para exportação. Não deve ser utilizado para exportação. Mas a partir do momento que você trabalha com o Free Carrier aqui, ó, você já sabe que o custo que tem que ser suportado no Incoterms Free Carrier é do vendedor para esse custo de segurança logística de exportação. Isso é uma coisa muito importante, porque esse custo tende a aumentar. Por que tende a aumentar? Porque o pessoal está realmente preocupado, né, mundialmente, de que as cargas não sejam contaminadas com coisas ilícitas. Isso a gente já teve outras palestras, acho que o pessoal já falou sobre isso. Então, isso é uma coisa legal porque fica bem claro agora que alguém tem que suportar esse custo, e a pessoa não pode dizer, eu não sabia, não, vou colocar qualquer lacre. Não tem problema, eu vou deixar aberto mesmo. Não existe isso, tá? Agora já está contratualmente claro que tem que ser colocado. Não me venha com chororô não, não vem com chororô não. Então isso é uma coisa que é uma novidade que eu achei interessante. Deixa eu voltar aqui. Bom, muita coisa que eu tenho que pular daqui a pouco, porque eu já estou falando aqui mesmo, tá? Não vai dar tempo. Com licença, desculpa. Não sei se todos concordam, né? Mas eu acho que devido à importância do tema, e acho que está bem bom, a gente pode atrasar um pouquinho. Tá? Obrigado. Acho que uns 10, 15 minutos não vai machucar ninguém, né? Tá legal, obrigado. Vou precisar, porque eu ando falando muito esses dias. Bom, aí chegamos no tema aqui que a Marisa tinha falado sobre esses termos marítimos, né? FOB, FAS, CFR e CIF só podem ser utilizados no embarque marítimo. Isso todo mundo sabe. Qual é a novidade? Gente, já tinha sido avisado na versão anterior que era só para cargas convencionais. O que é uma carga convencional? É carga não containerizada. Carga solta. Ou granel, ou sacaria, ou caixinha. Isso. Que ainda existe, gente. Principalmente no pessoal lá que trabalha lá no Mediterrâneo, é muito forte ainda. Então não é todo mundo que usa container. Container é mais para longo curso. Só que faz comércio em curso mais curto, precisa abrir mão do container, porque às vezes é um custo a mais, né? Às vezes não tem nem ferramenta, mas continua. Então, o pessoal do ICC falou, nós precisamos falar sobre isso daí, porque todo o comércio tem que ser coberto. Não só o comércio
grande, o comércio bilionário, mas também o pequeno comércio tem que ser coberto pelo Incoterms. Então eles decidiram fazer uma cláusula de inclusão ali, e aí falaram o seguinte: agora é só para transporte convencional, já era assim, mas não é só agora, que eles estão reforçando isso na revisão, não containerizado, e o ponto de entrega agora é a bordo do navio, para todo mundo, tá? Porque ficava perguntando, este bordo é na polpa, é na proa, se cair no meio e se for abduzido pelos alienígenas, agora todo mundo já sabe, que é a bordo do navio, entrega a bordo do navio, porque isso já é uma facilitação. Não é uma novidade, mas, gente, facilita muito, porque isso aí gera muita dúvida. Todo mundo sabia o principal, mas o problema era o detalhinho, né? E esse detalhinho, o pessoal, até no curso que eu fiz lá, o Brasil não tá muito legal. Vamos fazer o curso lá em Manchester, e tinha exemplo de desgraça que o Brasil que mandou para lá, né? Então, mas pelo menos não foi culpa do Brasil. Graças a Deus eu falei, nossa, eu fiquei apertado. Falei, já vou falar mais do Brasil ainda. Eram motores grandes, gigantescos, motores marítimos, que precisavam ser enviados para o Reino Unido para poder fazer um reparo. Então eles foram enviados, aí foi feito todo um trabalho logístico, que eram motores realmente fora de... as dimensões muito grandes, pesos muito grandes, né? Então foi feito todo um projeto para poder fazer esse envio, só que o importador no Reino Unido fez com o Incoterms CIF, só que ele mandou fazer o ponto de entrega nas docas de Londres. Só que ele estava a 40 milhas das docas de Londres. Uma cidade bem pertinho, mas estava ali. Aí ele contratou depois por conta dele o próprio transporte rodoviário. Estava coberto pelo seguro até as docas de Londres. Aconteceu nada dentro das docas de Londres. O frete internacional foi 250 mil libras, porque realmente é um frete muito grande. E aí chegou lá para poder tirar, o custo de retirada do navio era muito, muito grande, né? Aí foi e colocou no caminhão, aí ele contratou o quê? 2 caminhões para poder fazer esses 40 milhas por 5 mil libras esterlinas. Só que ele já não estava mais coberto pelo seguro. O que aconteceu? Ele também uns orelhas, né? Um verdadeiro uma anta, porque ele não fez o cálculo, o caminhão passou, arrebentou 2 pontes. Os 2 arrebentou, não só o motor, como arrebentou as pontes. Resultado, 1,5 milhão de libras de prejuízo. Então, aí, esse é o exemplo que o pessoal deu no curso, falando, detalhe está aí. E a péssima utilização dos Incoterms, porque que custava ele ter feito uma entrega na cidade lá que ele tinha estabelecido, aqui acho que era Cheshire, alguma coisa assim lá, 40 milhas de Londres. Então correu o risco desnecessário e tomou um super prejuízo enorme, que acabou virando até exemplo no curso, né? Então o detalhinho é que acaba sendo o mais importante, e esses detalhes eu acho que vocês tem que levar para vocês como as principais mudanças. Eu acho que são detalhes muito, muito legais. Principalmente essa parte aqui das medidas de segurança, porque acompanha um movimento também da supply chain mundial, onde você tem que ter um componente. A gente vê muitas vezes o cara fala assim, eu não vou me preocupar com isso. Isso para mim, por uma visão só de supply chain, eu não vou me preocupar com essa questão de contaminação da carga. Se é por isso que tem que se preocupar. Eu vou usar o meu termo e é o mínimo possível. Tá? Então vou colocar um tostão, vou colocar o pior lacre, e se eu pegar no chão eu vou fazer um remendo. Tá? Então, porque às vezes tem essa visão, né? O pessoal às vezes quer fazer uma otimização e gastar o mínimo possível. Então agora fica bem claro que essas obrigações estão colocadas dentro do custo do vendedor ou do comprador, dependendo de qual for o Incoterms utilizado. Tá? Então eu vou falar um pouquinho aqui só sobre a questão do DPU, né? Substitui o DAT. O vendedor acaba entregando a mercadoria e transfere o risco descarregada no local designado, né? O local pode ser um determinado carga aérea, cais, porto, container, qualquer outro terminal industrial reconhecido, como que o pessoal falava que era o DAT, o terminal, Delivered at Terminal. O desembaraço e o pagamento de tributos aduaneiros na importação são do comprador. Se a carga está sob desembaraço aduaneiro do comprador, esse assume o risco de perda.
e deixar inequívoco e claro qual que é o local designado. Tá? Mas quando ele fala unloaded, né, quer dizer que não está o custo embutido. Tá? O custo não está embutido ali. Esse foi o grande problema do Delivered at Terminal. Porque o pessoal fala, sabe, por que você não pagou esse custo? Você deixou para mim? É por causa da questão da ligação disso daqui. Quando você fala que o embaraço aduaneiro é a responsabilidade do comprador, ele já puxa a responsabilidade pela descarga. Tá? Essa que é a ideia da mudança desse termo. É um detalhinho bobinho, só que estava gerando muito problema. Tá? Então essa é a grande mudança que foi o termo 2020. Só isso. Tem alguma dúvida? E ficaram os 11, né? Ficaram os 11. O único que mudou foi esse, mas por causa dessa questão do descarregamento. Só. O resto não mudou absolutamente nada. Tá? Tudo bem, pessoal? A regulação dos seguros foi aperfeiçoada. Por quê? Só reclamava muito, como falei para vocês, de que o seguro internacional contratado em incoterms obrigatórios, onde havia obrigação de contratação de seguro internacional, ela era uma contratação meramente formal. É um custo desnecessário, tanto que muita gente parou de usar o CIF e o CIP, por causa que só falava é inútil, né? E quando eu preciso, eu vou ficar descoberto, né? Porque a cobertura é muito ruim. E aí tem uma tábua, né? de coberturas, e aí dessa tábua tem a tábua A, B e C. Nós vamos falar aqui só da tábua A e C, né? Então o CIF, apenas para o marítimo convencional, pode ter cobertura da cláusula C. O CIF quer dizer uma cláusula C é uma cláusula menos compreensiva. Tá? Já era assim, uma cláusula na cláusula C, não tem problema nenhum você manter. Agora, o que mudou aqui? Ó? O CIF tem que ter cobertura de cláusula A. Por quê? Porque como ele é de qualquer meio de transporte, ele é mais utilizado. E ele também dá carga containerizada. Então, a tendência é que o CIF seja utilizado, se for utilizado corretamente, né, gente? Senão fica lá, CIF serve para carga containerizada, os outros já começam não. Então, se você entender que o CIF é o adequado, você está levando em consideração que essas transações de mais longo curso têm maior risco. E aí você vai ter um tempo onde o navio vai estar se deslocando muito maior, as distâncias maiores, então ele exige que você tenha coberturas mais compreensivas, para poder manter o valor do seguro. Desculpa, só talvez alguns colegas tenham dúvida do que é o seguro cláusula C e seguro cláusula A. Pelo que eu entendo é um tipo de cobertura, né, que o A engloba tudo, inclusive varia grossa e tal, mas enfim, só para esclarecer que às vezes não fiquem entendidos. Então, eu peço até desculpa que eu não consegui trazer a tábua para poder mostrar para vocês. Mas o que eu posso dizer é que a cobertura C, porque como eu me planejei para fazer um overview, não deu para entrar nesse detalhe. Mas a cobertura C, para vocês terem uma ideia, a cobertura C praticamente só cobre incêndio e caso o navio vá a pique. Só. E a cláusula A, ela já cobre algumas coisas a mais. Ela cobre chuva, ela cobre tempestade, raio. Container caindo no mar. Sim. Ela cobre um pouco mais, mas ainda não é, vamos dizer, aquela coisa maravilhosa, né? Mas ela já é muito mais compreensiva do que a cláusula C. A cláusula C, gente, é uma cláusula realmente muito, praticamente inútil, tá? Porque ela é cobertura... Tem alguém de seguros aqui, gente? O Júlio, quer dar uma palhinha, Júlio? Tu consegue fazer essa diferenciação mais do que... Não, é isso mesmo. A cláusula C ela é bem menos abrangente, sabe? Ela vai dar poucas coberturas e a cláusula A, assim, ela aplica para todos os riscos. Inclusive, assim, por exemplo, riscos de transporte internacional, se você tem uma cláusula A contratada, além do transporte internacional que você contratou, ela também é aplicável para um pick-up ou para um delivery, sabe? Porque a sua policy ela é extensiva para esses trechos também. Só que uma cláusula B ou uma cláusula C,
quanto menor, por exemplo, se a cláusula B, ela já vai valer um pouco mais até para o transporte internacional. E a cláusula C, os próprios transportadores já podem começar a usar a argumentação dela para usar, ou para poder fazer uso das suas limitações. Que aí sim, são as limitações que elas dão cobertura somente para o peso da mercadoria e não para o valor da mercadoria, sabe? Então, assim, a cláusula C, por isso sim. Geralmente, quando não tem seguro, ou quando o seguro tem uma cláusula C, a transportadora não vai fazer mais do que aquilo. E a própria seguradora vai se usar, a seguradora vai se apoiar nessa responsabilidade do transportador, usando essa argumentação. Legal, muito obrigado. Então, no final da história é isso. O pessoal estava reclamando, né, que a cobertura C era uma cobertura que, vamos dizer, tinha todas as possibilidades de você ter uma excludente pelo ponto de vista da seguradora, né? Então, quando você... Aí você fala, nossa, sei lá, eu vou pedir um sinistro aqui, mas acabava se sentindo meio enganado, né? Mas é a cobertura, você tem que ler o que está na cláusula, né? Só que o que gerava uma confusão é que o comprador, o importador tinha uma expectativa e ele se sentia segurado. Por quê? Porque tinha uma apólice, né? Só que ele não leu a apólice. Ele não sabia a diferença da cláusula A e da cláusula C, da cláusula B. É que nem carro também, né? Você pode contratar só para terceiros, sem furto, só que você não leu antes, dançou. Aquela cobertura você não vai ter, né? Então isso estava... Não vamos dizer que é só uma culpa da seguradora, mas é uma culpa que o pessoal não tinha estudado no detalhe, tá? Então agora o pessoal recebeu muita reclamação, falou, não, agora vamos mudar, então vamos manter o CIF, como é carga não contenetizada, vamos manter com a cláusula C. E as cláusulas de transporte mais intensivas, vamos trabalhar com a cláusula A, que é mais compreensiva, como foi falado aqui, tá? Essa aqui é a ideia. Desculpa que eu não trouxe a tábua, porque se fosse colocar a tábua aqui ia demorar um pouco mais, tá? Então eu vou tentar ir um pouco mais rápido agora. E também essa obrigação da cobertura mínima, né? Cobertura mínima agora passa a ser 110% do valor para poder também abranger algum custo logístico, tá? Como foi falado aqui, o custo de carga e descarga, tá? Depois, lembrando, né, que o CIF e o CIP são os dois únicos termos que têm a obrigação de contratação de seguro. Depois nós temos uma clarificação em relação ao FCA, né, que o vendedor passa o risco quando as mercadorias são colocadas à disposição do primeiro transportador no local designado, ou seja, no carrier, o pessoal fala free carrier, mas quando tivesse um sinistro entre o primeiro carrier e o segundo carrier, estava tendo algumas dúvidas, que foram levadas a alguns arbitramentos também, e aí agora ficou claro na nota explicativa que são colocadas à disposição do primeiro transportador. A partir daí você já transmite a responsabilidade para o comprador, tá? E também que a nossa explicativa agora prevê que o custo do vendedor inclui a entrega no local designado e o desembaraço aduaneiro no país de embarque, tá? Por quê? Porque foi observado que essa questão de desembaraço aduaneiro não é uma coisa trivial e que cada vez mais os países estão evitando que exista essa prática do importer of record ou exporter of record, quer dizer, essa liberdade de uma pessoa vir e ser um interveniente no país sem estar estabelecido ali. Os países já não querem mais, né? Muitos países já acham que isso não é legal. Então aquela liberdade que uma pessoa tinha de vir num outro país e falar, deixa aí comigo que eu tenho minha estrutura, eu consigo documentação, eu consigo despachante, eu consigo fazer o trabalho, se for preciso pagar alguma taxa, eu pago. Hoje já está ficando mais difícil. Não é só aqui, vários outros lugares do mundo, tá? E as autorizações que prestadores de serviço tinham, agentes de carga, transportadoras, despachantes, alguns países tinham muita liberdade para poder representar, e de forma muito extensiva estão sendo tolhidas essas liberdades também, por questões de segurança dos países, tá? Então, os incotermos têm que acompanhar isso aí e dizer o seguinte: desembaraço, documentação, vamos procurar manter sempre na mão do exportador, tá? Porque se o importador, às vezes, ele é meio, sei lá, às vezes ele é meio afoito, né? Fala assim, vou em determinado país, ele acha que é igual no país dele.
eu vou a um determinado país, vou lá e faço, aconteça, eu me viro. Não é bem assim hoje. Tem restrições legais, sistêmicas, né? Então, por esse motivo, ficou mais claro aí na nota explicativa. Tudo bem, pessoal? Vou passar aqui. Bom, eu sei que eu já tinha falado para vocês, eu vou passar super rápido, porque o Xworks é recomendado agora apenas para embates domésticos, né? E é uma falha também, no Incoterms, que ele falha grotescamente na questão de determinar a responsabilidade sobre a segurança da exportação, em termos logísticos, né? Se acontecer alguma coisa de ilícita, o vendedor primeiro vai falar, eu não tenho nada a ver com isso, com certeza foi você. E o comprador fala assim, peraí, você já me passou o ilícito. Então tem uma nuvem aí de incerteza, de dúvida, que acaba deixando o Incoterm muito perigoso para você utilizar em transações internacionais, de exportação para importação. Tá? Então sugestão que se utilize apenas para embarques domésticos. A exceção da exceção foi o que eu falei para vocês. A entrega de um item feito de uma forma de um transporte muito barato, um lugar muito próximo, que ainda assim é internacional. Tá? Então, por isso que eles decidiram manter essa revisão. Até aí tudo bem, pessoal? Estão acompanhando? Bom, deixa eu mostrar para vocês então. Os grupos praticamente se mantiveram os mesmos. Continuamos com o E, embora ele é hoje considerado um termo doméstico, ele não é mais considerado um termo internacional. Nós temos o FCA, fase FOB, e o FCA doméstico para a entrega fora do seller premises, por isso que ele está quebrado em dois. O CES, que é o CPT e CIF para qualquer meio de transporte. CFR e CIF, somente marítimo. Tá? E nós temos aqui o antigo e o velho FOB, né, que é o, vamos dizer, que tem uma variante, que é o Free Alongside Ship, que ele foi mantido praticamente igual, não houve modificação nenhuma em relação ao que tinha sido feito antes. A única diferença é o ponto onde você vai entregar, e é um termo F, que é um termo de origem. Tá? E foram mantidos os DAP e DDP, e aí só o DPU que substituiu o DAT. Tá? Então, na terminologia e nos números continuam mais ou menos a mesma coisa, exceto o DPU. Alguns pontos de atenção, pessoal. Referenciar a versão sempre, isso aí não é novidade, isso aí sempre foi pedido, sempre o pessoal faz esse pedido de atenção, porque se você não referenciar qual foi a revisão e se é Incoterms da ICC, você não tem cobertura legal da cláusula. Tá? Então, de novo, sempre vale a pena relembrar isso daí. E eu passei já a apresentação também para a Letícia, e aí ela pode compartilhar com vocês, tá? Não precisa ficar tranquilo, isso aí vai se compartilhar. Depois, aí você vai sempre lembrar de denominar o local designado. Praticamente todos os termos mais importantes têm local designado. Então, se você não designar de forma correta, você está descoberto também. E procurar sempre o local designado adequado, ou seja, uma pessoa que é profissional nessa área do comércio exterior tem que fazer essa revisão. Claro que não pode ficar lendo o dia inteiro as notas explicativas, mas essa revisãozinha pode significar muita coisa. Principalmente numa escala de risco, onde você vê que são negócios um pouco mais complexos, né? Fornecedores ou locais que não são tão convencionais. Que o nível de risco aumenta quando você não tem o arm's length, não tem o alcance de braço em cima do transportador, não é você que está contratando, né? Então, dependendo do termo, se você não está contratando, você tem que ter um pouco mais de segurança, tá? Então, vale a pena dar uma estudadinha, porque isso faz parte do dia a dia de negócios internacionais. E também, no grupo C, nomeie tanto o local de entrega quanto o local de destino, né? Porque esse grupo C, ele tem uma peculiaridade, né? Ele não é nem de partida, nem é de chegada. Mas ele é importante por quê? Porque para alguns níveis de comércio, que não são os comércios de partida e destino, onde tem muito transbordo, o termo C passa a ser muito importante ainda. Por isso que ele não foi retirado. Mas o pessoal pensou em retirar os termos C. Só ficar com os termos de partida e termos de destino. Mas acabou ficando o termo C também, porque senão
não iria cobrir toda a gama que é tão rica da parte de negócios internacionais. Então, quando você for nomear o local de entrega, também nomeie o local de destino para facilitar, dentro do termo, o entendimento de como esse termo vai ser utilizado. Tá? Pode parecer também uma chatice, uma bobeira, não é bobeira. Teve muito processo judicial, teve muito arbitramento, inclusive dentro da ICC, que também faz arbitramento, por causa desse entendimento. Tá? E aí, aonde que passa a responsabilidade? E aí, aquele detalhinho, aquele pelinho de ovo que ninguém quer ficar com prejuízo. Né? Então, quando for usar o termo C, tome esse cuidado, porque não é de partidas. Os termos de partida, gente, é muito fácil você entender. Se você nomeou certinho, qual que é a versão do Incoterm nomeou o ponto exato, não tem muito churumela. E o termo de destino é a mesma coisa, mas os termos C ele tem essa flexibilidade. Tá? Bom, tem uma coisa nova aqui, que é um comprovante de entrega, né, que foi criado também numa nota técnica, que é para poder esclarecer que as mercadorias precisam ser notadas no local designado. Então, porque o pessoal perguntava, a tua responsabilidade vai até o local designado. Aí chegava a mercadoria lá, aí vinha lá e falava assim, chegou a mercadoria? Tem que ter uma prova, tem que ter um comprovante. Porque é nesse momento que você fala assim, a partir daqui, irmãos, a partir daqui a bola está contigo. Mas esse documento legal é uma notinha, não precisa ser uma coisa magnífica. Né? Mas então eu falo assim, aqui termina a minha obrigação, e aqui começa a sua. Aqui termina o meu risco, e começa a sua. Tá? Então isso aqui foi trazido agora como comprovante de entrega. Então, quando as transportadoras, agenciadores, consolidadores, agora tem que prestar bem atenção, tem que ter Note of Delivery. Precisa ter. Tá? Então tem que observar muito bem ali, não pode ser uma questão mecânica não. Por quê? Porque isso é para aumentar o nível de rastreabilidade também. De onde aconteceu alguma coisa. Se aconteceu, não é só a integridade da carga, mas também é o nome das empresas que estão transacionando ali. Certo? Então o vendedor precisa obter um comprovante de entrega por escrito, o local designado precisa ser muito claro, e lembre-se de escolher o termo cuidadosamente. Isso aí eu acho que é uma coisa pequena que resolve muita coisa. Muita coisa. Incluindo aquela velha tática de falar, não, claro que eu recebi. Ou claro que eu não recebi, dependendo do interesse. Então, aí se você fica com o negócio meio solto, uma notinha muito simples, não é nem uma coisa complicada, 2, 3 linhas, fala, Note of Delivery, recebi. A partir daqui, beleza. Facilita muito a vida das pessoas, tá? Aqui está, então, a lista dos Incoterms 2020. Continua o Ex-Works, FCA Free Carry, que pode ser dividido em 2. Né? Depois nós temos Free Alongside Shipping. Quando vocês forem ler o livro, comprar o livro, vocês forem ler no próprio site, que a doutora Maísa falou, também vai ter um aplicativo. Logo que eles conseguirem logo que não virar mais assim uma novidade, né? Logo sair de cartaz dos cinemas, né? Aí já isso você vai. Aquele filminho que você vai alugar, acabou de sair do cinema, é R$36 para alugar para você assistir, né? Dá 2 meses, R$2,90, R$1,50. Isso. Então depois que não virar mais novidade, aí vocês vão, sei lá, também poder comprar o livro e poder também acessar por aplicativo. E o aplicativo, o ICC se comprometeu a colocar todas as notas técnicas no aplicativo.